Estamos conectando com a Fanny e voilá! Oi, Funcionou. Fanny! Tudo bem? Tudo bem. É sua primeira live, né? Agora que eu fiquei sabendo agora há pouco. É a minha segunda, Então, já não sou tão já sou um pouco o dobro da experiência, né? Minha segunda live, entendeu? nossa. E Eu tava tentando usar no computador, mas eu não consegui fazer isso, não. não é óbvio. Não, não. Tem que baixar um programa que retransmita, conectar o Instagram do computador no programa, então não é muito óbvio, entendeu? Então. Então, Bom, queria te eu virasse agradecer não, fica errado. por ter. Aí você escolhe aí. Queria te agradecer por ter aceitado o convite de participar. Foi uma proposta, como eu estou falando para quem está na primeira vez aqui ainda, é uma proposta de a gente divulgar um pouco ciência, o que a gente está fazendo, o que dá para fazer de ciência e, além disso, a gente contribuir. Eu pensei num pouco temático. Eu pensei que a primeira leva das pessoas seriam pessoas que trabalham mais em centro de pesquisa e não em universidade. Para a gente apresentar para o pessoal que está aqui, tem muitos alunos, Categorias, né? as possibilidades fora universidade e fora Brasil, que tem muita vaga. Depois eu vou passar para eles umas dicas de site, se você tiver também, eu sei que você sabe alguns, então a gente pode trocar essa informação, né? E a pergunta que eu vou começar para você é a mesma que eu comecei com a Nathalie, que é: como é que está a quarentena? Como é que está sendo trabalhar aí de quarentena, né? Primeiro, boa noite todo mundo. É meio estranho, né? Ficar falando É, de gente. Mas pelo menos a gente interage entre a gente, né? sim, sim, sim. Questão de coisa mais real, assim. É, Então, bom, minha quarentena eu já tô no 17º dia de quarentena aqui, porque eu também faço parte do grupo de risco, então eu tenho que é. ficar mais isolado do que o comum, né? Mas assim, tá dando para levar bem tranquilo. A gente tá trabalhando de casa, né? A gente tem acesso à rede intranet do laboratório. Então, eu acesso todo o conteúdo que fica no servidor do laboratório, arquivos, ver as coisas no computador da linha, enfim, tudo dá para a gente acessar de casa pela rede VPN, né, do laboratório, que a Nathalie também falou isso, né? Sim, sim. Então, a gente tem esse acesso. A minha chefe, cada linha, né, no laboratório, sempre a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, mas eu tenho uma chefe direta e ela é responsável pelo nosso time, digamos assim, né? E aí a gente tem diariamente reuniões online principalmente para fechar o dia, assim, né? A preocupação dela é ninguém trabalhar nem de mais nem de menos, mas assim, ninguém virar, tipo, entrar à noite trabalhando. Então, assim, a gente tem a reunião no final do dia, a gente entra lá para compartilhar, tá tudo bem, o que vocês fizeram Então hoje? vocês têm reunião todo dia. Não é uma regra, assim, do laboratório, né? Tá. Cada PBS, que é o como é que é? Cientista de linha principal, que é o que Sim, toma sim. conta da linha, ele faz do jeito que quiser, né? Cada um tem liberdade de gerenciar a sua equipe como Não é quiser. uma reunião longa, é mais um Não, ajuste e também do. reunião para falar exatamente de trabalho. Ao longo do dia a gente no laboratório também, a gente tem, por exemplo, tem um programa chamado Teams, é tipo um Zoom, então todo Sim. mundo está lá, a gente tem um grupo de WhatsApp do grupo também, e se eu tenho uma dúvida, eu posso entrar em contato com alguém, mas essa reunião no final do dia é só para falar assim, e aí, como é que foi seu dia? Às vezes tem um tomando um chá, outro bebendo uma cerveja, só para assim, pra gente manter a sanidade, né, durante a quarentena. Sim, sim, sim. Entendi. Não, porque Você é uma tira forma de adaptar. peso, né, da Sim, coisa. sim, sim. É uma adaptação nova, né, que a gente está fazendo forma de como a gente trabalha, né? E todo Tá mundo sendo. é ser humano, você pode ficar mais ansioso por ter que trabalhar em casa.
ou pela própria situação, né? Então dá uma aliviada ali, todo mundo É, manter a sanidade. do- o máximo que der, a gente quer manter a sanidade. Então, já sabendo, então, porque isso é importante a gente saber como está funcionando nos outros lugares, e aí eu vou começar, antes de ir para as técnicas, perguntar mais especificamente do trabalho. Eu acho legal, tem muito aluno aqui, começar do começo a tua história. Como é que começou a tua história na ciência? Você decidiu entrar para física ou foi um acidente? A Nathalie foi meio um acidente, eu também, foi mais ou menos. Como é que foi? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, daqui a pouco a gente começa a responder as perguntas do pessoal. Isso. Vai ter que ter Tem... 15 minutos de pergunta. Eu tô Então. anotando aqui. Olha, eu vou dizer para você, Catrine, oi. Ah lá. Gente, assim, eu acho que a gente toma decisões sérias na vida muito novo, né? Com vocês deve ter sido a mesma coisa, comigo também foi assim. Eu prestei vestibular, passei e entrei com 16 anos. O que você sabe com 16 anos? Nada. Você não sabe nada da vida com 16 anos, muito menos o que você quer fazer do resto da sua vida. Exatamente. Então, com certeza, eu também me caí de paraquedas. Eu não sabia que eu queria fazer, não sabia mesmo. E aí, meu professor de física e matemática na época na escola, eles falaram assim: ah, Fanny, você vai super bem em física e matemática, por que você não tenta? E na escola que eu estudava, a gente não tinha preparação para vestibular, não era um cursinho, era só o terceiro ano. E naquela época, né, não vou falar a idade, não, né? Mas Não, deixa pra lá, isso é há detalhe, uns anos atrás, isso é detalhe. não era assim, não tinha tanto apelo como tem hoje em dia, pelo menos onde eu morava, na cidade onde eu morava, e a escola onde eu estudava não tinha esse apelo tão forte para o vestibular. Então, como eu não tinha feito cursinho, eles falaram assim: tenta física, que é um pouco menos concorrido, numa área que você se dá bem, mas eu gostava de tudo na escola, né? Então, aí eu falei assim, eles falaram assim: e você vê, porque você vai fazer matérias que são comuns na grade de outros cursos, e aí você vê se você quer tentar outra coisa mais para frente, no próximo ano, ou mesmo tentar mudar de curso se for possível. Você tem uma ideia melhor e você não para de estudar e você consegue ser mais focada. Eu falei: ah, tá bom. Aí foi o que eu fiz, tentei física, passei e comecei quebrando a cara nas primeiras provas, né? E até que eu me senti desafiada. Minha primeira prova, eu tirei uma nota baixa que eu nunca tinha dado. Você lembra a sua primeira nota? Eu lembro a minha primeira nota. Com certeza, 2,8 em Física 1. Você é gênio. Eu tirei 1 em cálculo 1, foi minha primeira nota na universidade. Eu Mas saí pensando esse assim, que isso não é pra mim. O que eu tô fazendo aqui? foi basicamente isso. Eu tirei um 2,8 em Física 1, chorei o dia inteiro e prometi para mim e para minha irmã que eu ia esfregar um 10 na cara do professor. E assim eu fiz. Vai. Eu acabei fazendo Física 1, foi tudo bem. E assim, fiquei de final umas 4 vezes só no curso, mas assim, pirei o cabeção também, né? Mas acabei gostando, comecei da faculdade. Então, Então, então essa parte do sofrimento só foi para as 4 finais, e daí? E em todo diante? normal, todo estudante de física, né? E eu comecei a iniciação científica no segundo semestre logo, foi uma coisa muito boa, que me fez ter mais interesse por continuar no curso também. Porque eu comecei a ver na prática o que eu podia trabalhar, né? Com que eu podia trabalhar. Então, já com 17 anos, eu já comecei na iniciação científica e já comecei trabalhando com difração de raio-x, que é o que eu faço até hoje. Ah, já era aplicado Já ou era você aplicado. já era Sim. aplicado? O meu projeto de iniciação científica, eu comecei estudando cálculos renais e cálculos biliares, a composição dessas coisas usando difração de raio-x. Então, eu já vi a aplicação direta, já tinha contato tive que estudar fisiologia renal, outras coisas também. Então, me abriu muitos olhos, assim, para ver que a física ela podia ir muito além do que só aquela coisa que a gente tinha na mente, que era número, conta e cálculos, enfim.
que tudo tinha uma aplicação. Então, foi muito bom eu começar já na iniciação científica cedo. Até porque, nesse meio tempo, eu fiz uma iniciação científica paralela também em astronomia, astrofísica, quer dizer. Porque eu falei assim, vai que eu gosto de outra coisa e não sei, né? Que eu tô fazendo isso. Exatamente. Então, aí eu vi outras áreas, vi o que meus colegas estavam fazendo. Aí eu fiz 6 meses de astrofísica e falei assim, Deus me livre, eu quero voltar para cristalografia. Eu fiquei 3 anos e meio no Deus me livre em astrofísica, mas eu tinha que ficar, eu não conseguia pensar de cara alguma outra coisa, mas mudei no finalzinho. Mas e aí... super importante, né? Porque daí você tem certeza do que você gosta. Do que eu não quero. Mas eu gosto ainda, tá? Mas eu só não segui academicamente, mas eu gosto muito de astrofísica. Mas e aí então você define sua área, você trabalhou bastante tempo, praticamente o tempo todo, né? E aí você termina, você é bacharel, correto? Eu sou bacharel. Isso. E aí você termina e já decide, já emenda o mestrado logo? Como foi? Isso. Terminei a graduação, já aprovada com bolsa no mestrado, então eu já emendei. E era uma continuação do meu projeto de iniciação científica. Onde foi? Só para o pessoal saber? Eu fiz a graduação e o mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Perfeito. Então você já emendou o projeto? Já emendei o projeto, era o mesmo orientador. Eu só foquei o projeto, porque na iniciação científica era bem abrangente, assim, né? Eu analisava os cálculos de vesícula, depois os cálculos renais, de uma maneira geral. E aí, no mestrado, eu foquei em um componente deles e fui analisar mais especificamente a cristalografia daquele material, que era o oxalato de cálcio desidratado. Que a gente pode enxergar mais de um tipo de oxalato de cálcio nos cálculos renais. Então, eu foquei no desidratado e aí fui ver quais as correlações, se tinha alguma correlação com relação quem tinha mais propensão para ter esse tipo de cálculo, enfim. Aí eu foquei isso no mestrado. Mas o meu mestrado não foi mil maravilhas também, não. Não conheço um que seja o... Eu fiquei doente no meu mestrado, eu tranquei meu mestrado por 1 ano. E aí eu tive... depois, quando eu voltei, eu tive que terminar créditos e a própria dissertação, tudo assim, em 1 ano, basicamente. Foi bem corrido, mas foi muito bom também. Algumas vezes as pessoas me perguntam assim, você não acha que é válido você ir para o doutorado direto? Porque a gente tem muito essa possibilidade, tanto no Brasil quanto fora, né? Fazer o doutorado direto. Eu falo para quem tem oportunidade e se sente preparado, tudo bem. Mas eu acho que os 2 anos de mestrado são muito válidos. Mesmo para pessoas que, como eu, já faziam iniciação científica há um bom tempo, porque eu fiz praticamente 3 anos e meio de iniciação científica. Mas eu acho que o tempo do mestrado amadurece a gente na pesquisa. É porque o foco que nós damos para o trabalho, no mestrado ele é diferente. A gente não tem aquele volume de disciplinas que a gente tem na graduação, e aí quer dizer, a da UERJ a gente pode fazer depois uma discussão sobre isso, que a carga horária é muito grande na pós-graduação. Agora eles já estão ajustando, está tendo um acerto. Mas nos outros lugares não é uma carga tão pesada só para o mestrado, e dá tempo se você dedicar um pouco mais no teu tema de pesquisa, de fato, né? Como na graduação, 8, 9 disciplinas, não tem como, né? Essa grade varia, né, de lugar para lugar, mas assim, eu acho importante esse tempo do mestrado, porque é um tempo que a gente amadurece bastante na pesquisa, sabe? A gente vê o que dá certo, o que dá errado, e às vezes tudo dá errado. Só que dar errado não significa que não é resultado. Exatamente. Que você não aprendeu a utilizar a ferramenta. Né? Exatamente. Os nossos erros, eles continuam sendo resultados válidos e muito válidos, inclusive. Sim. Então, se você fez um experimento, esse experimento não deu o resultado desejado, mas aquilo ainda assim é um resultado. Então, a gente tem esse tempo sentido de amadurecer a gente na visão de pesquisa, na escrita. Às vezes você ir para o doutorado direto e às vezes você nunca escreveu
escrever um artigo científico, você nunca escreveu um projeto. Então, assim, amadurece em vários sentidos, né, o mestrado. Então, eu acho bastante importante a gente ter... E daí, aquelas confusões da vida acadêmica, um rapaz do Rio vai para o Espírito Santo, conhece uma amiga da Fanny, que aí começa a falar de trabalho, e aí você explica por que eu estou fazendo essa confusão, onde é que foi seu Aquela velha doutorado. história, né? O mundo é um ovo, né? Exatamente, exatamente. Foi assim, eu trabalhava no Espírito Santo, e como a gente trabalhava com coisa aplicada, uma pessoa, um pesquisador que foi visitar lá o nosso departamento, chamado Cristiano, e ele era formado pela COP, fazia o doutorado na COP, né? E trabalhava com física médica. E era uma coisa que eu achava interessante, né? E aí eu fui conversar com ele, né? A gente conversou, ele falou... Continua me ouvindo? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo, pode continuar. Você não está me ouvindo? Você está me ouvindo, Dani? Dani, está me ouvindo? Você não está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá ouvindo, amor? Amor, tá ouvindo? Fanny, o seu áudio parou de novo. Calma aí que eu vou te recolocar. Só um segundinho. Não tem fone, não? Não sei. Pronto? Voltamos. Deve estar com alguma instabilidade na rede, mas vamos lá. Então, o Cristiano falou de onde ele vinha, de onde ele trabalhava, que ele trabalhava no Rio de Janeiro, professora Regina Celi Barroso, professor Que está na nossa live, live. Oi, Regina, que saudade. Então, aí o Cristiano me contou várias coisas, né? E eu já estava com uma pulguinha atrás da orelha, o bichinho coçando, que eu tinha vontade de sair, né? Porque eu sempre ouvi que não era bom você fazer graduação, mestrado, doutorado, tudo no mesmo lugar. Então, quando eu conversei com o Cristiano, aquilo me abriu os olhos. Eu falei assim, eu acho que eu quero dar uma sondada como vai ser isso. E aí eu fui no Rio, pedi ao Cristiano se ele podia arranjar uma reunião para mim com a professora Regina, que era orientadora dele, para eu conversar com ela, ver as possibilidades, né? Saber como é que seria. E aí eu fui ao Rio de Janeiro e conversei com a professora Regina. E ela falou assim, você é bem-vinda, você vindo, a gente trabalha com isso, com isso, com isso. A gente tem uma linha de difração, se você quiser continuar com isso, você pode vir. E aí a gente trabalha junto. E aí eu apliquei, ela falou assim, quando tiver a seleção, eu te aviso para você fazer a aplicação. E aí ela me avisou e aí eu me inscrevi só que na época não tinha aberto para a UERJ, tinha aberto para a COP. Agora a gente tem a parceria do professor Delson Braz também. Ela falou assim, você pode fazer pela COP e eu vou ser a sua segunda orientadora. Porque lá na COP tem eu não sei se continua tendo, tem essa oportunidade continua. De ter 2 orientadores. E aí eu tentei na COP, depois de um tempo, né, passou-se um tempo, e aí eu tentei na COP, entrei na COP, orientada pelo professor Delson Braz e pela professora Regina Celi. E lá
a gente começou a trabalhar, no começo eu estava sem projeto de pesquisa, assim, específico. Eu comecei a trabalhar com o Marcos, ele estava no mestrado. Que foi que você me ajudou com eu trabalhava... Exatamente, eu trabalhava estava começando a trabalhar com difração, né, Marcos? Com difração entrando, e parte de dente, né? De dentes, esmalte dentário, que também era aplicado, né? Sim, assim sim. como que eu já trabalhava também, a gente começou a trabalhar junto, vendo que ele estava fazendo o trabalho dele, até que numa reunião lá que a gente tinha regularmente no laboratório, todo mundo junto. Reunião de ideias. O Marcos, inclusive, falou alguma coisa de fármacos. Só que ele falou alguma coisa de polimorfismo de fármacos que estava em alta na época. Aí eu gostei da ideia do fármaco, né? Falei, tá bom. Ele foi uma sugestão. E aí eu acabei conhecendo por conta de um contato da professora Regina, o professor Eliezer Barreiro, que é um professor coordenador do LASM, que é o Laboratório de Química Medicinal na UFRJ, né? Só que lá eles não faziam nada com polimorfismo, que era tipo o brainstorm inicial, né? E aí eu vi que a necessidade deles era algo que não era muito feito no Brasil. E só tinha uma pessoa no Brasil que fazia aquilo e eu nunca tinha feito. Era com difração, mas era a determinação de estrutura cristalina usando policristais, pó. Porque a gente conhece muito bem a determinação de estrutura cristalina por single crystal, né? Que é monocristal. Isso. Mas usando policristais, usando pó, não era... No Brasil ainda não tinha muita aplicação. Isso a gente eu botei falando... nos stories, nos stories lá para o pessoal ver, ter ideia mais ou menos de como funciona. Isso a gente está falando da época em 2009, gente. 2009, 2010. Não nos julguem, tá? E aí eu falei com o professor Elias, olha só, eu nunca fiz isso, mas eu vou aprender e eu vou fazer. E fez. Vamos fazer essa colaboração. Aí eu entrei em contato com o professor Fábio Furlan, que era o único que trabalhava com isso na época no Brasil. Fui até São Paulo, atrás dele, e falei, preciso de você, preciso aprender isso, porque isso vai ser meu projeto de doutorado. E assim foi, nós fizemos essa colaboração tríplice aí, o FRJ, o ERJ e o FABC, e foi uma colaboração que funcionou muito bem. Que continua, né? Não só comigo, é o que eu ia falar, né? Pessoas que vieram depois de mim, continuaram. Eu continuei, depois eu fiz um pós-doc, fui para São Paulo, fiz o meu pós-doc na UFABC com o professor Fábio Furlan, veio a Isadora, que também era orientada pela professora Regina, né? Agora o Marcos continua fazendo um trabalho parecido com um colaborador dele na química. A gente agregou isso porque é um negócio que ainda não... na verdade, o pessoal começou a procurar o seu trabalho, exatamente, o trabalho da gente. Quem faz Ritvel, quem faz difração de pó, determinação de estrutura de pó, não tem muita gente. Aquele trabalho que você colocou... Funny. Tá ouvindo? Opa, acho que voltou. Fala. Oi. Tá me ouvindo, Fanny? Gente, desculpa, eu não sei o que está acontecendo, mas a Fanny tá tendo alguma trava no som dela, mas eu já vou colocar ela de novo. Tá dando. Gente, voltando. Parece que dá um... Parece que o cache enche, aí cai. Minha internet aqui é 100 megas, eu acho que não sei qual que é o problema. Nossa Senhora. Não, mas deve ser muita gente transmitindo também sua live. Mas então... Tô vendo que tem gente falando que a Nathalie Lopes falou, eu era do mesmo lab do Furlan na USP, que mundo minúsculo. Eu promovi um encontro no Rio de Nathalie com Furlan na escola da pós. Olha que legal. Foi bem divertido. Eles só não sacanearam carioca, eles não são doidos? Lógico, né? Então, o que acontece? Aquele trabalho que você postou nos stories, sim, foi meu primeiro trabalho. Aquele trabalho era um trabalho
simples, assim, porque era uma molécula que a gente já tinha a determinação dela em monocristal. Sim. Mas o professor Eliezer falou para mim, você tem que me convencer de que policristal é cristal. Porque na visão dele como químico sintético, era muito estranho pegar um pó que parecia amorfo e dizer que é determinar a estrutura cristalina daquilo. Então, aquele trabalho foi um trabalho de validação, onde a gente comparou as duas técnicas de monocristal e de policristal para determinação de estrutura, e a partir daí a gente só deslanchou, como você viu aí, essa colaboração científica é outro ponto extremamente importante. Hoje em dia, ninguém faz ciência sozinho. Isso é muito importante. Isso. Então, assim, é importante a gente fazer contatos e fazer colaborações científicas. É extremamente importante. Ó, pra você ter ideia, eu estou com o Fábio agora, a gente submeteu um trabalho, está fechando agora, respondendo os revisores, da validação, de novo, foi feito por monocristal, mas de uma MOF, que a MOF é um pouco mais complicada, mas já tem a estrutura muito similar, determinada por monocristal. A gente fez o pó, mediu e está publicando, porque validamos que é possível também, dependendo da qualidade. Então, sim, acho que essa é a jogada de trocar informações, tem muita gente boa. Então, aí você se formou doutora em trabalho doutora em engenharia nuclear. E exato, aí a curiosidade do pessoal muito grande e aí, como é que eu vou para fora? Como é que eu encaro isso? Como é que eu proponho fazer uma entrevista? Onde é que vem a coragem aí? Não é a primeira vez que eu tô fora, né? Primeira vez que eu vim para fora, eu terminei meu pós-doc lá na... E aí, eu tinha um projeto era um projeto em colaboração com o pessoal da Escócia, que não era em cristalografia especificamente, era detecção de micropoluentes em água, mas especificamente fármacos, né? Por exemplo, água que fazem suprimento para as pessoas, tipo... como é que fala? Water supply, como é que fala? Desculpa, tipo assim, não ouvi. A represa da Cantareira, aquelas águas que vão acabar... Sim. Abastecimento, água de abastecimento, sim, né? E aí eu entrei no projeto, o pessoal da Escócia foi no Brasil, a gente se conheceu conversando, tinha a oportunidade de receber um visitante, um pesquisador lá. E eles falaram, Fanny, você não quer vir? Eu falei, sim, por que não, né? E aí eu fui para a Escócia, era para eu passar 6 meses lá, eu fiquei só 4, porque eles me chamaram na UFBC como visitante. Eu tinha feito o processo seletivo e eles me chamaram. Então, essa foi a primeira vez que eu fui para fora. Então, outra vez, colaboração, mesmo que o projeto não fosse especificamente, mas estava no meu campo. Então, eu fui para trabalhar com espectroscopia de massa acoplado com cromatografia líquida. Olha! Então, fui, bem diferente, mas... Conheci meu marido, que na época a gente nem teve nada, mas eu conheci meu marido. Que hoje já é ótimo. Ótimo. Valeu a pena já a viagem. Já valeu a pena. E aí eu voltei, fiquei 2 anos como visitante na UFABC. Aí, nesses 2 anos, a gente resolveu se casar e tal. E eu vim para cá não para pesquisar nem nada. Só que, olha só, importância, de novo, de conversar, de quando você sair para conferência, congresso, você não ter medo de conversar com as pessoas, você se comunicar. Eu já estava com vontade de aprender PDF antes, quando eu estava como visitante na UFABC, eu fui para a Dinamarca, eu fiquei 1 mês na Dinamarca, no grupo da Kirsten Jensen. Ela é um dos maiores pesquisadores na área de PDF. Ele, inclusive, o livro mais usado em PDF é dele, do Ekami. Ele é muito bom. E aí eu conheci a Kirsten em um congresso. E comuniquei com ela, ela falou, Fanny, vem para cá, passar 1 mês aqui com a gente, e aí a gente já vê o que dá para fazer. Fui, tá. Daí, no próximo congresso, a Kirsten me apresentou para o Philip, que trabalha aqui no Diamond. E aí, como eu já estava de casamento marcado, falei assim, vou fazer meus contatos, né, aqui no Reino Unido, porque eu vou me mudar para cá.
E aí falei com o Fio. Fio, se você souber de alguma vaga, algum processo seletivo que abrir na área de difração, PDF, alguma coisa assim, eu vou constantemente te mandar e-mail, daí se tiver alguma coisa, por favor, lembre-se de mim. E aí, dito e feito, 1 ano e meio depois de eu encontrar o Fio, abri uma vaga para a IFT 1 ano, que é onde eu estou trabalhando, a linha de pesquisa que eu estou trabalhando hoje. Sim. E aí... Fanny saiu. Já está voltando.